Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu vou fazer aqui o passo a passo de um tutor de esfagno. Como fazer um tutor de esfagno como esse, ou enfim, tem outros acabamentos que eu vou acabar mostrando para vocês hoje, de maneira que a gente dê o suporte necessário e ideal para algumas aráceas, como o Philodendron, como a Monstera. Porque lá na natureza, como vocês bem sabem, elas têm todo o suporte necessário das árvores para poderem subir, epífitas que são. Quando a gente está aqui nas nossas casas, nos apartamentos, nas nossas urban jungles, a gente às vezes tem que mimetizar o melhor possível o que ela vive lá na natureza, lá no habitat natural delas. Então a ideia é essa, né? O tutor de esfagno, quando ele está úmido, né, bem conservado no dia a dia, nas regas, ele ajuda a criar esse microclima em que a planta vai se desenvolver. Né? Não dá para tirar o potencial de uma grande folha, de um filodendro, por exemplo, um verrucosum, uma monstera comum, né? Uma monstera deliciosa ou a Burler Max Flame, sem você dar para ela a condição ideal de crescimento. Né? Então, quando você deixa o esfagno úmido e com as condições ideais, as raízes vão entrando, vão aderindo ao esfagno, a planta se sente estável e começa a se desenvolver com maior facilidade. Então, para destravar o potencial das nossas plantas, para algumas delas, a gente tem que usar o tutor, seja ele de esfagno ou não. Hoje é aqui a ideia de esfagno, pode se fazer de outras maneiras, usarem outros tipos de material, mas esse aqui é barato, simples e muito útil. Vamos nessa? Bom, o que você precisa para fazer um bom tutor, né? Obviamente, do esfagno, né? O esfagno desses normais se encontra no Mercado Livre, em floricultura, no Ceasa, enfim, se a sua cidade tiver o Ceasa. Um esfagno simples, desses comuns, não tem mistério. Outra coisa que você precisa é de uma estrutura que seja uma estrutura rígida, que vai ser colocada na terra e dar estrutura de firmeza para esse tutor. Né? Pode ser um cano de PVC, desses normais, se encontra em qualquer loja de construção, pede para cortar geralmente aí 1,20 m, porque 20 centímetros são para entrar na terra e o resto para ficar para cima da terra. Ou um bambu, um pedaço de pau que seja reto, pode ser, por exemplo, como a gente tem aqui em casa, eu cortei uma árvore, tive que cortar uma árvore, um pedaço de uma árvore. Isso aqui serve como tutor, por exemplo, numa boa, né? Então é só uma questão de criatividade e fazer o bom uso aí dos recursos. E por último, ou quase por último, precisa-se, obviamente, da tela, né? É uma tela dessas comuns, uma tela que se encontra também no Mercado Livre ou em loja de material de construção. Essa tela é uma tela de arame, né? Ela pega, ela é flexível o suficiente, mas também dura para poder ajudar na estrutura aí do tutor. E por último, como ingrediente, entre aspas, final, é preciso dessas abraçadeiras, né? Abraçadeira que alguns lugares aí no Brasil, politicamente incorreto, falam que é enforca gato, que é horroroso. Então, essas abraçadeiras de nylon, elas são mais do que suficiente para finalizar o projeto, tá bom? Vou aqui no passo a passo com vocês, mostrando como que eu faço. Então, primeiro de tudo, é necessário cortar a tela, porque ela vem em alguns metros, ela é super grande. Então, corta-se a tela, por exemplo, eu conto geralmente 12 quadradinhos desse, né? Então eu conto 12 e uso, essa aqui é uma tesoura, vamos dizer, um alicate especial para cortar ferro, calhas e afins, mas uma boa de uma tesoura velha, para não perder muito o corte, funciona numa boa, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 13º, eu começo a fazer o corte de maneira que eu destaque aqui
o arame, a grade, como vocês queiram. Pronto, cortado, vocês vão ver que ela fica, né, com algumas pontinhas aqui, que eu particularmente gosto de dobrá-las, né? Às vezes ela tá molinha o suficiente para fazer com a mão, tá? Com o dedo normal. Se precisar, pode pegar uma luva dessas de couro como ajuda, né? Então, uma luva dessas. Por que eu faço isso, né? Primeiro, porque a planta, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai tomando espaço e eu não quero que essas pontinhas aqui machuquem a planta, né? Então, a ideia é deixar o mais liso possível, de maneira que isso não machuque a planta. É uma parte mais trabalhosa, mas não é difícil, é só chatinha mesmo, não tem nada demais. Pode ser que seja um certo preciosismo, mas enfim, tratando-se de plantas, a gente deveria fazer o nosso melhor, né? Elas dão tanto pra gente que se a gente pudesse retribuir, a gente seria mais feliz. Não deixa de ser uma terapia, né? Porque nem tudo na vida precisa ser exatamente legal, mas é que quando a gente imagina e sabe o resultado final, funciona. Bom, quando a gente faz com o PVC, o cano de PVC, esqueci de uma coisa importante. É bom hidratar o esfagno, é bom colocar ele de molho num balde com água por uns 10 minutinhos, tá? Uns 10 minutinhos já são suficientes para você montar o teu tutor com o esfagno já um pouco mais úmido, né? No caso, aqui ele tá encharcado. E aí você tira, obviamente, o volume de água para poder fazer a sua montagem. Então aqui, independentemente do método que você usar, que ele pode ser com cano PVC dentro, né? Como ele vai passar dentro do tutor, ou com um pedaço de madeira, bambu, ou o que quer que seja, trava a língua essa. Então, você pode fazer qualquer um dos dois, vai funcionar. O PVC eu gosto de usar mais para o interior, para quando eu uso o tutor, ele como, vamos dizer, estrutura interior do tutor. Tem outros casos, aqui por exemplo, que eu gosto de usar o bambu ou qualquer outra madeira, como eu mostrei essa daqui, ela poderia muito bem vir aqui e fazer esse papel. Eu gosto de usar o bambu como um acessório externo. Aí vocês vão olhar essa aqui e falar, putz, mas cadê o esfagno aqui? Bom, isso aqui é um outro projeto, depois eu falo sobre ele. Mas aqui eu usei a serrapilheira para outros tipos de filodendro, por exemplo, que ela tem um outro tipo de aderência, mas não é o foco aqui hoje. A ideia aqui é só mostrar que eu prendo o bambu na parte externa aqui do tutor. Qual que é a ideia então? Um caminho ou outro, tanto faz, né? Você tem que tirar o excesso de água aqui do seu esfagno que você deixou de molho. Você vai espalhando ele, né? De uma maneira uniforme aqui na tela, né, que você acabou de cortar.
E aí você busca entender se o que você fez aqui tá uniforme, tá em volumes proporcionais, eventualmente faltou um pouquinho de esfagno num cantinho ou no outro, você vai lá e complementa. Basicamente é isso. Quando a gente faz isso com o PVC, o cano de PVC, a gente simplesmente coloca aqui, complementa com esfagno em cima do PVC e fecha o tutor. Só que a ideia hoje aqui é um bambu como suporte externo. Então, para isso, olhando bem, já está pronto para ser fechado. Você pega, faz essa meia lua, essa meia canoa aqui. Pega a abraçadeira. Olha, mais ou menos, tentar fazer meio paralelo, né? Os quadradinhos. E conta o terceiro ou quarto de uma ponta. E fecha. E o terceiro quarto, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, quinto aqui da outra ponta. Para fechar de maneira a ficar isométrico, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Então aqui você tem já mais ou menos o negócio tomando forma. Você faz o esfagno ficar para dentro bonitinho. O enforca-gato ele não precisa ser grande. Esse aqui é maior do que precisa. Eu tenho uns menores, por exemplo, esse aqui, olha a diferença de tamanho, que também serviria, tá? Então, só para mostrar que funciona, pode colocar um, ele fica até mais discreto, mais bonitinho, enfim, eu só usei o outro porque ele já estava aberto. E aqui, ó. Também funciona muito bem, sem prejuízo. E aí, a gente procura quais são os espaços aqui que você pode ver que ainda o esfagno, de repente, pode acabar saindo. Então, coloca uma braçadeira ou outra a mais aqui. Acabamento final, simplesmente corta-se o excesso aqui e tá pronto. Eu tô olhando aqui, tem 3 pontos que talvez pudessem ter braçadeiras para ficar perfeito. Olha, eu tenho algum nível de perfeccionismo. Então não se prendam às minhas chatices, o conceito é esse. Você vai encontrar o teu meio de fazer também, enfim. Se tiver uma outra maneira de fazer também, por favor, me ensine, coloque aí nos comentários ou me manda algum link. Sempre estou querendo aprender. Aqui já são algumas dezenas de tutores feitos, mas sempre tem uma maneira ou outra
de fazer diferente, fazer mais bonito, fazer melhor, fazer mais prático. E aí, tô bem querendo aprender também. Então aqui ficou, tá vendo? O tutor como estrutura já está feito. E aí o que se faz, como próximo passo, é colocá-lo aderido ao bambu, nesse caso aqui. Então, o que geralmente eu faço é medir aqui 20 centímetros, né, um pouco mais, um pouco menos, que é a parte que vai enfincar na terra, para prender o bambu no tutor. E é super simples, vem aqui, faz um, faz dois, e de repente um terceiro um pouco mais em cima, e tá feito. Pronto. Resolvido, feito, finalizado. E aí é só colocar na planta, enfincar na terra, no vaso. E aí você encosta o teu filodendro, a tua monstera, de maneira que ela já vai percebendo que o esfagno está aqui, né, o tutor tá firme, e ela vai subir no tutor. É simples assim. O tutor com o PVC no meio, ele é super simples também. Posso mostrar como faz, se vocês quiserem. Deixem nos comentários, eu faço um vídeo específico aqui pro cano de PVC. Esteticamente eu gosto dessa maneira, só que o cano de PVC tem uma facilidade. A maneira que você vai crescendo a planta, você pode ir acoplando outros canos e vai deixando ele cada vez mais alto. Eu tenho um de PVC que tem 3 metros de altura, esse aqui ele tem 1 metro, se olhar, ele tem 1 metro, e eu posso crescendo ele para cá, obviamente, mas são só maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, não tem certo, não tem errado, e é isso aí. Se foi útil esse vídeo, se você gostou, se você curtiu, inscreva-se, isso ajuda o canal a crescer, dê seu like e deixe seus comentários aí, como eu falei, eu gosto de aprender, gosto de ver coisa nova, se eu puder aprender com vocês também vai ser ótimo, tá bom? Obrigado e até a próxima. E como vocês bem sabem, o Fly dos Jardineiros Urbanos, canal que vocês devem também seguir provavelmente, ele odeia fazer tutores. E aí eu fiz esse tutor para esse cipoense, que é um tutor apelidado ou chamado de tutor cipoense Fly. E vocês podem ver, ele é feito todo de pedrinhas por dentro, porque ele vai emular um pouco mais do habitat do cipoense, que é uma planta que vocês podem ver lá no canal do Fly também, que ele já fez um review sobre a planta. Então é só uma curiosidade aqui, esse cipoense aqui, que vai subir nesse tutor diferente.
Esse Philodendron Charoni, por exemplo, que está crescendo aqui dentro de um banheiro, ele tem uma parte de esfagno e uma parte de serrapilheira. É uma experiência que eu estou fazendo, né? Eu não sei o que vai dar exatamente, mas para vocês verem que é possível ter, inclusive, dois materiais, né? Diferente desse Philodendron Melanocrysum, que está crescendo basicamente num tutor de esfagno.